Você já teve vontade de simplesmente desaparecer por um tempo? Sumir do barulho, das cobranças, de tudo o que acontece. Mas até que ponto isso é saudável? E quando começa a nos destruir por dentro? Hoje a gente vai mergulhar em episódios que, por trás da comédia, escancaram um dos mecanismos mais comuns e perigosos da mente humana: o escapismo. O episódio Brian e Stewie de Family Guy e o episódio Safe Space de South Park não são só episódios engraçados, eles são reflexões bem pesadas, incômodas, sobre o que acontece quando a gente tenta esconder demais o que sente, ou o que não quer ver. E você, será que também está fugindo de algo sem nem perceber? Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse quadro onde fazemos análises um pouco mais a fundo de episódios ou personagens de séries que tanto amamos. Então se você curte esse tipo de vídeo e o nosso conteúdo, deixe aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Às vezes a gente só precisa de um pouco de silêncio para escutar o que está gritando dentro de nós. E poucas vezes Family Guy ousou sair da fórmula de piada rápida para fazer isso. Mas quando a série fez, acertou bem em cheio. O episódio Brian e Stewie, que à primeira vista parece mais uma daquelas situações completamente absurdas da série, o Brian e nosso querido Stewie presos dentro de um cofre de um banco, uma premissa que já rendeu muita piada na série, só que aqui não é diferente. Tem bastante piada, tem vômito e tudo que a série gosta de exagerar no humor. Mas então, sem aviso algum, a série para e muda a perspectiva de forma impressionante. Ela deixa o humor de lado e a gente se vê dentro de um lugar bem apertado, silencioso e desconfortável. Brian Griffin é o típico personagem que usa a inteligência e o sarcasmo como uma armadura para o que ele sente. Ele é aparentemente culto, bastante cínico e também bem irônico. Sempre tem uma resposta na ponta da língua, mas essa postura aqui é apenas uma fachada, uma tentativa desesperada de esconder o vazio que consome ele por dentro. E se você prestar atenção, pode começar a relacionar essa armadura do Brian com alguma situação que você já viveu. Quando os dois eventualmente tocam no assunto de armas, o Brian revela que tem uma para o momento que ele quiser acabar com tudo. E é nesse momento que é uma das raras vezes que a série fica em silêncio e para com as piadas. Assim como o episódio demonstra, o Brian não é apenas um cara triste que tem uma baita de uma fachada que não deixa ninguém ver isso. Ele está completamente perdido, sem propósito. Ele não vê valor em continuar vivendo, está simplesmente esperando uma situação. E é aqui que Family Guy abandona qualquer tentativa de fazer uma piada, porque o tema é sério demais para ser disfarçado e continua ao longo de todo o episódio. O que vemos ao longo desse episódio aqui, Brian e Stewie, é um claro exemplo pro Brian do escapismo emocional. O Brian passou a vida toda tentando evitar o que ele sente. Ele se esconde atrás de toda a arrogância das piadas, do álcool e das discussões pseudo-intelectuais que ele tem. Porque se ele falar, se ele sentir, vai doer. E encarar o que está mal dentro da gente exige uma coragem que nem sempre a gente tem. E todo o tema de estar preso num cofre de um banco é sensacional. É um espaço onde não há distração, não há fuga, não há nada para você mascarar. Ele está preso com ele mesmo e com o Stewie a tiracola. E pela primeira vez, ele é forçado a se perguntar: quem sou eu quando eu não estou fugindo? Será que você já se perguntou isso? A gente se distrai, se ocupa, se entope de notificações, de vídeos curtos ou longos, como esse que você está assistindo agora. Comida, muitos se distraem com álcool, séries, tudo para não parar e ouvir os nossos próprios pensamentos. E é bastante perigoso, porque quanto mais a gente evita encarar a dor, mais ela cresce no escuro. Mas esse episódio, além de ter uma reflexão muito interessante, ele também tem um tom bonito na forma como o Stewie reage ao que o Brian está expondo para ele. O Stewie, por mais que não pareça da personalidade dele, ele não julga, ele simplesmente escuta, ele fica ali, presente para que o Brian fale com ele. E o Brian finalmente se emociona, chora e ele expõe a sua fragilidade. E o episódio mostra que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, e sim um pedido de ajuda que muitas vezes fica engasgado por medo do julgamento. Tudo bem, toda essa situação vem de um cachorro falante que é completamente chato pra caramba e um bebê com sotaque britânico também chato pra caramba, só o sotaque dele, mas ainda assim é bastante profunda essa situação aqui. Mas tentar escapar de sentimentos e do mundo não é exclusivo de Family Guy. Em South Park já tivemos uma situação parecida, onde os personagens tentaram escapar da realidade. A dor interna machuca muito, como vimos com o Brian Griffin, mas também há uma fuga da realidade coletiva
que a gente encontra em South Park. O episódio Safe Space de South Park é um daqueles momentos onde a série expõe uma trama completamente mirabolante, que é bastante envolvente, mas que no final ensina algo muito relevante. Enquanto a série Family Guy expôs o escapismo emocional de um indivíduo, de uma pessoa, South Park mostrou como a sociedade como um todo pode querer escapar de algumas coisas que geram desconforto. Uma tendência coletiva de esconder tudo o que incomoda sob uma camada de positividade forçada, como fingir que está tudo bem para resolver as coisas. Toda essa treta começa com o Cartman sofrendo bullying online por estar acima do peso. Que é uma situação bem engraçada, mas não façam bullying, tá? Ele está cansado dos comentários maldosos nas redes sociais, e num raro momento de vulnerabilidade, o Cartman chora, e chora bastante. Tudo bem, foi um choro de manipulação, mas enfim, ele chorou. A solução? Criar um ambiente digital onde ninguém possa dizer nada negativo. Um espaço seguro, assim como diria o título do episódio, onde todos os comentários ruins são filtrados e apagados, e substituídos por elogios, mensagens edificantes e corações e arco-íris e os caramba, feitos pelo nosso querido Burrs. Soa bonito, né? Mas a série logo escancara o absurdo dessa ideia, alguém ter que ler todos os comentários ofensivos para apagá-los. E eu já falei, é o Butters que tem que fazer isso. O Butters nisso vira o símbolo da repressão emocional. Ele lê, absorve e segura toda a sujeira que ninguém quer ver, escutar ou sentir. Enquanto as redes viram um mar de positividade completamente tóxica, o Butters afunda numa espiral de angústia bastante silenciosa. Ele não aguenta mais. Ele começa a perder o brilho, ele se sente culpado por tudo e carrega o peso da sociedade de South Park em suas costas. Não é muito dizer isso. Porque ninguém quer encarar a realidade nesse episódio. E esse é o ponto central da trama. O mundo moderno está criando um tipo de escapismo coletivo, onde a regra é não sentir desconforto. O Brian, no episódio de Family Guy, evitou sempre o desconforto do que ele sentia, de todas as suas emoções, de encontrar um propósito para sua vida. E a South Park vai um pouco além, deixa o leque um pouco mais aberto. É o desconforto da sociedade, todas as coisas que a gente não gosta, e alguém tendo que filtrar isso. E a sociedade enfiando a cara dentro do chão para não ver. O resultado disso é uma geração emocionalmente frágil, que acredita que a vida real pode ser customizada. E é aí que a nossa série amada South Park faz aquilo que só ela consegue. A realidade aparece em pessoa, e eu vou te dizer, o personagem é maravilhoso. É um personagem meio que sombrio, que confronta os personagens com tudo o que eles não querem ouvir. Ele diz verdades bem duras. Ele fala de fracasso, fala que as pessoas são feias, fala que eles seriam rejeitados e tudo mais. Ele representa a parte da vida que a gente finge não existir. E por isso ele é caçado. Literalmente, a palavra literalmente está sendo usada corretamente aqui. Todo mundo vai atrás da realidade. E as pessoas conseguem matar a realidade. Isso foi sensacional. Eles conseguiram um mundo onde ninguém é criticado, ninguém se sente mal, onde todos são especiais e perfeitos, mesmo que seja uma baita mentira. Assim como o caso de Brian e do Stewie, esse tipo de escapismo também é perigoso, porque quando a gente apaga tudo o que incomoda, a gente também perde a chance de crescer. A gente viu com o Brian, a dor ela é parte do processo. A crítica, por mais dura, também nos desafia. A crítica mais dura pode vir da gente mesmo. E se a sociedade como um todo viver num espaço seguro, onde nada pode nos atingir, a gente deixa de viver de verdade. O episódio mostra que, ao evitar o confronto com o real, a sociedade se torna cada vez mais frágil e também artificial. As pessoas não sabem mais lidar com o fracasso, não conseguem mais lidar com o erro. Elas começam a viver numa bolha, onde a única coisa permitida é o otimismo vazio. Mas toda bolha, uma hora, estoura. Então, tanto o episódio Brian e Stewie, quanto o episódio Safe Space de South Park, são espelhos diferentes refletindo basicamente o mesmo comportamento humano, o desejo desesperado de escapar da dor. Enquanto o Brian se tranca num cofre e fala como ele quer acabar com tudo, sufocado por sentimentos que ele nunca compartilhou, a sociedade de South Park constrói um cofre coletivo, onde nenhuma crítica pode entrar. Em uma situação, nada pode sair, em outra, nada pode entrar. Um personagem se isola emocionalmente, o outro culturalmente, mas ambos demonstram como o escapismo, embora inicialmente pareça uma defesa para o ser humano, pode rapidamente se transformar numa prisão. Um revela a dor calada do indivíduo, o outro a dor abafada de uma sociedade inteira, personificada em somente um indivíduo, o coitado do Burns. Fugir do desconforto não elimina o sofrimento, só adia ele, e às vezes até intensifica.
No final das contas, todos nós acabamos construindo algum tipo de cofre na vida, para guardar nossos medos, nossos sentimentos mais profundos. Mas a grande questão é, quanto tempo dá para viver trancado assim? Fugir da realidade pode parecer até um alívio, mas viver nessa realidade exige confronto, exige dor e também exige bastante coragem. Coragem para olhar para dentro de nós, como o Brian fez dentro daquele cofre, e também coragem para olhar para fora, como o Butters foi forçado a fazer. O ser humano ainda carrega um instinto de fugir ou lutar. E fugir pode ser necessário às vezes, nos mantém vivos, pelo menos por alguns instantes, alguns momentos. Mas é só encarando o que nos machuca que a gente começa de fato a se curar e a viver. Se de alguma forma esse vídeo fez sentido para você, considere deixar aquele like maravilhoso e considere também se inscrever aqui no canal. Temos sempre vídeos como esse, aos sábados geralmente, e vários outros tipos de vídeos também. Temos top 10, temos review de episódios, temos análise de personagens e muito mais outros conteúdos, como o que você vai sugerir agora. Deixe seu comentário sobre o que você quer assistir aqui no canal, por exemplo. E como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!